Opa, agora sim, nono episódio do podcast Mente, Coração e Negócios. Sou a host deste programa, Cris Froze, com a Geraldine, nossa sócia, Roberto Feijó, e hoje a nossa convidada especial, Gisele Gueno. Olá. Tudo bem, Gi? Tudo, Cris. Gi, me conta já um pouquinho da tua história, desse momento que tu tá passando, né? A Gi é uma conhecida de longa data da Inspirare. Quantos anos já, Gi? Da Cris, não é, Cris? Na verdade, eu te conheci, se eu não estou enganada, em 2012. 12, isso. Foi num projeto que eu iniciei participação na cidade de Bento Gonçalves, da onde sou natural e onde tenho empresa. Então, são ali 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 de anos. Conhecimento pessoal, né? E depois nós tivemos acompanhamento dentro de algumas atividades da empresa relacionada à consultoria. E aí eu acho que a gente foi se aproximando, né, Cris? E afinando o nosso relacionamento até mais pessoal, por vezes. Perfeito. Mas profissional também. Uma afinidade muito grande, né, Gi? Foi. E a Gi, então, é uma pessoa que nasceu com a barriga no balcão, né, Gi? Então, conta um pouco dessa história toda aí. Então, aí ali tem que ser resumido, né? Porque eu sou filha de comerciantes, né? Então, eu digo que eu estou no comércio e convivo e relacionamento com pessoas desde de criança mesmo, eu comento com a minha mãe que eu falo desde os 12, para não dizer que era desde os 7 anos, né? Para não dar problema. Para não dar problema, mas é desde 7, 8 anos de idade mesmo, tá? Os pais, eles iniciaram com comércio quando nós que eu digo eu, minha irmã, meu irmão, porque eu sou de uma família de 2 irmãos, né? Somos em 3. E aí a gente foi crescendo e convivendo ali com o negócio da família. E desde lá, porém, aos 20 anos de idade, eu tive a oportunidade, então, junto com a minha irmã, que é minha sócia na nossa empresa. Que é tua gêmea também, né? Minha irmã gêmea, Isso aí. tem muitas coincidências e conexões, né, desde lá. Então, ela é minha irmã gêmea e nós somos sócias desde os 20 anos de idade. Foi uma oportunidade que surgiu de nós termos uma empresa do comércio daí varejista de vestuário, porém os pais e a nossa criação, ela começou dentro do varejo de comércio de alimentos, que aliás o pai, a mãe e o irmão tocam até hoje. Então já são ali 23 anos de jornada no comércio. E em 2024, Cris... 23 para 24, né? A Cris me convidou, eu queria falar sobre isso. Ela me convidou para participar como coautora do livro que vocês lançaram, né? Inabalável. Inabalável. E aí, ali, na escrita, eu coloquei o quanto a gente, por vezes, não se toca que o nosso negócio, dentro da rotina e da correria do dia a dia, ela está totalmente relacionada a pessoas. E a minha caminhada, desde de pequena, vamos dizer assim, no mundo que eu fui inserida, dentro do comércio familiar, e desde dos 20 anos, então, quando iniciei com a nossa empresa, ele está totalmente voltado a pessoas, tanto no atendimento a clientes, quanto a gestão de pessoas, né? E aí que vem todo o complexo, né? Porque eu sempre digo que ser humano é um ser muito complexo. E, por vezes, gerir negócios na parte organizacional, financeira, até estrutural, é fácil. A parte, quando a gente chega na gestão de pessoas, que a gente enfrenta os desafios, né? E aí surgiram outros desafios nessa caminhada. Então, a jornada profissional são 23 anos de comércio dentro da minha empresa. Antes eu tive uma única experiência fora do meu empreendedorismo. E aí, inclusive, foi uma experiência interessante porque a saída dela foi por uma questão de atitude de líder, né? Que, de repente, não vem ao caso citar agora, mas que me trouxe talvez um pensar e uma visão diferente para quando eu fui ser líder, né? E fazer a gestão de equipe. Mas foi uma única. Então, são 23 anos já no comércio.
com esse cuidado, né? Eu que convivi contigo muito tempo, a gente percebe que a equipe tem um outro modelo de liderança com vocês, né? Vocês tratam a equipe de uma forma muito diferente do que muitos lojistas acabam tratando a sua equipe, né? Sempre muito compartilhada, vamos dizer assim, né? Para começar a entender um pouquinho melhor, Gisele, qual é o tamanho, quando fala em equipe, qual é o tamanho da tua equipe? Qual é o tamanho da tua empresa, da tua loja, do teu comércio? Hoje nós estamos com 6 pessoas fixas na equipe. Nós já chegamos a trabalhar com 8 pessoas. Hoje nós estamos com 6 porque nós tínhamos 2 unidades. E hoje nós resolvemos, foi em 2023, fazem 2 anos, nós tomamos a decisão de unificar e ficar com uma unidade só em Bento Gonçalves. Mas eu te falo que é muito uma questão de quantidade de pessoas dentro de um comércio, não é só o número de colaboradores. A gente tem uma infinidade, né, um bom número de clientes que, por vezes, a gente faz todo esse relacionamento e até gestão. Eu digo que o cliente, por vezes, ele acaba... A gente criou um vínculo, por ser, inclusive, um comércio de pequeno porte, é muito relacionável, tanto com colaboradores quanto com o cliente. É uma coisa mais familiar, mais família, né? É íntimo. É relacionamento, é vínculo. Então, nós temos... há poucos dias mesmo, tinha uma cliente lá na loja e o marido dela apareceu, assim, junto. E eu digo, nossa, disse para ele, isso é um momento raro, né? Deixa eu prestigiar. Por quê? Porque ela é nossa cliente há 23 anos. E aí eu comentei com ele, eu disse, nossa, em 23 anos que a tua esposa é nossa cliente, eu te vi poucas vezes dentro da nossa loja. Então, nós temos clientes de 23 anos. É um relacionamento, é um vínculo, é amizade mesmo. Então, é tudo muito próximo. Essa tua fala me leva muito a algumas das nossas reflexões, né? Onde a gente fala hoje muito, né, em função do comércio eletrônico, que precisa se dar atenção ao cliente, precisa se estar próximo do cliente, e isso é algo que você já tem de essência, né? Já é cultura da loja desde a nascência dela, essa aproximação, essa proximidade com o cliente, que é o que faz a diferença entre o teu comércio e um comércio eletrônico, né? Virtual. Né? Até porque a gente começou com um comércio de bairro, né, Cris? Então, deslocado do comércio central. Então, no de bairro, tu já tem mais essa proximidade com o cliente, tu vai criando essa fidelização, esse vínculo mais próximo. Mas sim, voltando ao que a participação que eu tinha te falado lá no livro, e eu coloquei, tudo está relacionado a pessoas. Então, desde quando a gente está produzindo algo ou a gente está vendendo algo, tem a ver com o relacionamento a essas pessoas, tanto a entrega, ao que tu vai gerar de expectativa, enfim, o restante são operacionais, é uma sistemática padrão, mas tudo que vai acontecendo no ambiente de trabalho é relacionado a pessoas. E aí, por vezes, vem o desgaste, né? Porque relacionamento e gestão de pessoas, se não houver um equilíbrio, a gente acaba fazendo uma entrega, inclusive de energia, que ela vai te entrando dentro do teu... Vai gerando talvez até conflitos, desgastes, cansaços, que eu acho que é esse o grande desafio de gestão de pessoas, né? Essa doação, essa entrega, esse compreender comportamentos, essa energia que tu tem que dispor para esse convívio, para gerir, para liderar, para encarar os desafios diários. Os demais, a gente dentro de organização e técnica, tu desenvolve, né? E a pessoa sempre será o grande desafio. Porém, não é algo que me assuste, por mais que eu fale de desafio. Eu acho que é o que me encanta, porque a pessoa, ela te desafia também a sair da tua zona de conforto. Ela está sempre te causando provocações, né? E pensar. E aí a gente começa a tentar compreender, a analisar, a fazer um desenho de perfil e enigmático.
porque a gente não vai conhecer a pessoa a fundo. Não sabe de todas as dores e amores que tem dentro E nunca pessoa, vamos né? saber, né, Cris? Dentro da ideia, aliás, do contexto do assunto que a gente vai trazer aqui no podcast, a gente nunca vai saber a fundo do outro, né? Então, a ideia houveram, então, momentos e situações que me levaram a ir a fundo do meu ser, do meu conhecimento. E aí eu comecei um outro processo. Uma pergunta, Gisele, permite? Vai lá. Você tem falado umas coisas interessantes e uma coisa que eu percebo, posso estar enganado, mas até me ajuda a corrigir. Pequenas empresas, 6, 7 pessoas, 8 funcionários, é um comércio, mas é um comércio, vamos dizer assim, ele é pequeno, não é um grande comércio, né? Isso. Mas normalmente o que a gente vê empresas como essas trabalhando exatamente da mesma forma 5, 10, 15, 20 anos. Acabam não evoluindo muito algumas empresas. E você traz uma coisa diferente, né? Você traz um pouco da história, isso que eu queria entender um pouquinho agora. De evolução, né? E evolução inclusive no pensamento, liderança, gestão, assim por diante. Tu consegue trazer para nós um paralelo, 23 anos de comércio, né? Um paralelo como era o pensamento da Gisele e como que era a equipe dela há 20, 23 anos atrás e como é agora, um paralelo e quais são as mudanças, as transformações que houveram nesse tempo? Perfeito. Tu vai me fazer pensar. Estamos aí para isso. E relembrar. Não, já veio uma cena na minha cabeça. Eu iniciei, sim, com um perfil bem autoritário. Eu tinha, sim, por mais que não pareça, mas com 20 anos de idade, vamos lá, né? Tinha também despreparo e imaturidade. Normal. Hoje eu digo que não desconheço pessoas que empreendem ou começam, né, negócios aos 20 anos de idade. Então, para nós foi desafiador, por mais que nós tivéssemos uma base. Porque eu acho que aí foi fundamental, tá? A família dos pais, a empresa dos meus pais, então, onde nós criamos, nos criamos ou... A primeira empresa que a gente acompanhou processos era uma empresa também, pequena e familiar. Então, algumas coisas a gente carregou como herança, mas o desafio era diferente. A nossa não era tão familiar quanto a do pai e da mãe, porque a do pai e da mãe era enxuta e ela tinha pai, mãe e mão de obra de filhos. E nós já iniciamos em busca de mão de obra externa, não familiar e não com relacionamento e vínculos. Mas eu acho que no que a gente se perde lá no início é principalmente pelo interesse e a gana de crescer, de fazer, de querer resultado. Então, eu estava iniciando também, junto com a empresa, eu estava iniciando a minha faculdade. E aí eu tenho a formação em administração, com habilitação em marketing e gestão de negócios. E aí tu sai da sala de aula, inclusive, com aquela motivação, aquela garra, planejamento, estratégias, fazer acontecer, aí tem o número. E eu vim de uma formação de ensino médio técnico em contabilidade. E aí fui fazer o trabalho, inclusive, de gestão financeira da empresa, que foi onde eu e a Cris conversamos muito, inclusive. E aí tem todo um perfil perfeccionista. Um pouco mais autoritária. Autoritária, perfeccionista. Hoje, dentro do meu autoconhecimento, entendo que está totalmente relacionado à minha personalidade. Então, tinha esse trabalho junto ao colaborador da busca por resultado, né? Que eu falei em autoridade nesse sentido. E muitas vezes falhei, sim, em olhar o lado humano das pessoas, esse desenvolver. E nós começamos, é muito engraçado que nós iniciamos na ocasião com pessoas mais jovens. Tinha olha ali, eu ia falar na época, né? 23 anos, na época. Na época, nós tinha-se muito hábito de estagiário. E aí, a gente iniciou com meninas, claro, nós jovens também, né? 20 anos, então, nós iniciamos com meninas de 16 anos.
E assim, ó, pessoas que hoje elas nos agradecem tudo que elas aprenderam conosco. Porque por mais que eu e a Grazi fôssemos jovens, nós tínhamos já provavelmente uma habilidade de liderança já crescendo, nascendo ou plantada, nata dentro de nós, e a gente conseguiu conduzir. E a gente foi também preparando algumas. Nós tivemos colaboradoras de 4, 5, 8 anos de casa. Sabe? Então, e dentro de depois a gente foi desenvolvendo o quê? O mesmo vínculo que a gente desenvolve com o cliente. A gente sempre trabalhou dentro desse relacionamento e vínculo com as colaboradoras. Logo veio a compreensão de que nós estávamos o maior tempo do nosso dia dentro da empresa e que automaticamente era ali que o ambiente tinha que ser leve, saudável, amigável, e aí um apoiando o outro. Essa estrutura enxuta permite muito isso, né, de uma conversa até de questões pessoais, e a gente vai criando todo esse vínculo e relacionamento. Não que, em alguns momentos, né, a líder aqui pensava, mas essa falta podia ter sido evitada, mas será que aqui não podia ter dado um pouco mais? Tá faltando comprometimento, sabe, esses questionamentos e aí um pouco de cobrança. Hoje é muito mais leve esse pensar e esse olhar. Não que não exista a preocupação com o resultado, mas existe um olhar mais humanizado. E tu sempre teve muito treinamento também, né, Gi? Eu tenho uma cena da minha vida, eu compro muito pouco, eu sou pouco consumidora. E eu saí de casa com a ideia fixa de comprar, tu lembra disso? Um blazer azul com uma camisa verde. A equipe da Gi... E eu passei por várias lojas e não achei essa combinação, né? Não achei essas peças. E eu fui lá na Gi e a funcionária da Gi conseguiu me convencer de comprar um blazer laranja com uma camisa rosa. Eu saí de lá muito feliz com a roupa, mas assim, de uma maneira muito habilidosa. E eu sei que é treinamento, porque conhecia vocês, né? Elas me convenceram de comprar duas peças de roupa totalmente diferentes das que eu queria, né? Pela venda mesmo, pelo treinamento de vendas, efetivamente, e sair satisfeita, não sair... puxa, não comprei o que eu queria, né? Não se sentiu empurrada na Não se sentiu empurrada, isso aí. Mas eu queria vir um pouquinho para o nosso tema, né? Então, a Gi hoje vai falar sobre líder de si mesmo. E Gi, eu queria que tu começasse a contar... pelo teu momento de virada, pela tua pós-graduação, pelo teu momento de virada mesmo, porque esse tema hoje está fazendo tanto sentido na tua vida, assim. Ok. Cris, então, aí dentro dessa caminhada de convívio e gestão com pessoas, a gente começa a ter desafios e surgem situações surgiram, né, situações, e aliás são 6 anos já, dessa caminhada. Então, foi em 2020 que eu comecei o meu processo interno, que eu chamo de processo interno. A gente falava antes, né, que liderar ou conhecer ou identificar as dores, os vazios, né, os buracos de cada um, a gente não vai ter esse privilégio, né? Eu falo que isso é um privilégio individual, tá? De cada um, olhando para si e para dentro de si. Alguns, o que foi daqui a pouco o gatilho? O caos. Eu acho que isso é universal, tá? Todo caos gera movimento. Tá, então, o caos interno provocado por situações externas, de questões pessoais, profissionais, relacionamentos, me levaram à busca de um conhecimento e um autoconhecimento interior, um autoconhecimento próprio. Então, o líder de si mesmo, que eu intitulo dessa forma, é exatamente essa questão de buscar
a coerência comigo mesmo, a identificação das minhas habilidades e principalmente das minhas fraquezas. Porque o nosso maior confronto é exatamente quando nós somos deparados com alguma situação que está ali, que a gente chama de ferida, né? E aí a gente gera e começa a vibrar nessa fraqueza, nessa dificuldade, nesse anseio, que gera uma angústia. E aí lá pelas tantas, cara, por que eu entrei nisso? O que isso tem a ver comigo? O que isso está dizendo para mim? O que isso tem a ver sobre o meu ser? Mas aí eu entrei numa caminhada que foi, para mim, né, eu acho que cada um tem o seu processo e cada um tem o seu gatilho. Tá? O meu gatilho foi a busca pelo autoconhecimento dentro de terapias e de alternativas e ferramentas que são conhecidas como a linha da espiritualidade. Então, hoje já fazem 6 anos que eu estou nesse processo e eu nunca vou parar. Que esse é um processo infinito. Contínuo, né? Contínuo. Quando eu digo, eu estou aqui para isso. Eu vou... Para evoluir. Talvez eu vá partir com 90 anos de idade, vamos dizer assim, tomara a Deus que até mais, mas até lá eu vou estar no processo. Então, ele é contínuo. Não tem como dizer que eu iniciei e estou encerrando. Não. Para ninguém vai ser dessa forma. Mas foram 6 anos atrás, quando, que nem eu falei antes, caos interno comigo mesma. E aí eu acho que entra muito uma questão de perfil, né? Eu já fui intitulada de inquieta, então eu também descobri o quanto eu sou, sim, inquieta, inconformista. Tá? Dificilmente eu me conformo com algo sem ir em busca de uma resposta, de um entendimento. Aí talvez esteja dentro da minha personalidade, né? Desse perfeccionismo e dessa compreensão. Então, essas provocações vieram, eu fui em busca de alternativas para esse autoconhecimento e para uma calmaria, né? Porque a partir do momento que a gente está um furacão, a gente tem que primeiro se acalmar, porque aí essa calma, essa compreensão, identificação do que surgiu aí, para depois buscar uma solução, uma cura, e aí veio todo esse autoconhecimento e esse entendimento, né? E é bem interessante isso que tu traz, né, Gi, porque acompanhando um pouco da história, eu percebi, não houve problemas externos. Né? Às vezes as pessoas são impulsionadas, essa descoberta, por problemas externos. Né? Você não teve um problema externo que te gerou isso. Na verdade, foi algo interno, um desconforto interno, efetivamente, que te levou a essa jornada. Né? Só fazer uma pergunta que vai casar com essa colocação da Cris e tu já respondeu as duas juntas. É coincidência ou não, esse gatilho, esse início se deu na época do Covid, 19, 20, por aí. É isso? Se eu fechei a conta. E aí a Cris trouxe, tu também trouxe, né, que foi um caos interno e algumas questões externas. Mas o fato da gente estar passando naquele momento por um caos realmente externo, tudo que estava acontecendo no Covid, teve um peso forte nessa virada ou não foi o mais determinante, vamos dizer assim? Então, a busca pela, vamos dizer, pela solução ou pelas respostas foi 2020. A minha situação provocativa foi em 2018. Foi antes. Foi antes. Tem relação? Muito provavelmente sim, tá? Porque aí existe uma identificação de sensibilidade. Tá? A minha sensibilidade já estava sendo provocada por campos energéticos que estavam já rondando, e aí que veio toda a minha compreensão de alguns fatores externos que ocasionaram o caos e as provocações internas. Mas o líder de si mesmo é o líder, é a pessoa, é o ser que está indo buscar respostas dentro de si. Tá? Então, o externo, ele vai te provocar se o interno estiver conturbado. O externo, ele vai te desequilibrar se o interno também estiver desequilibrado. Então, veio a compreensão dentro dessa caminhada desses 6 anos, não foi em 2020, tá? Talvez tenha sido esse ano,
a total compreensão, depois de 6 anos, exatamente esse entendimento de que é aqui dentro que tem que estar organizado, é aqui dentro que tem que estar curado, é aqui dentro que tem que ter a compreensão, o acolhimento, que tem que ter o equilíbrio, o controle energético para o externo não me afetar. Tá? Então, isso é geral, né? Isso não é só para mim. É para todas as pessoas que tiverem essa compreensão ou que já estiverem nessa consciência, né? Então, esse desenvolvimento... E aí, por vezes, isso me encantou, né? Porque é fascinante. Eu acho que a gente foge, talvez a correria, né? E os compromissos, eles fazem a gente fugir de nós mesmos. A gente olha só fora, né? Isso é fato, né? Então, a gente começa a se preocupar com todo o externo, tudo que está acontecendo ali fora. E, sim, somos interferidos, mas e aqui dentro? O que tem que ser resolvido aqui, né? Qual a luz que tem aqui dentro também, e não só as fraquezas e as fragilidades e as feridas, mas quanta luz tem aqui que me ajuda a suportar o que tá sendo provocado no externo. E buscar essa cura, esse autoconhecimento, mas é um despertar de consciência, né? Então, o momento foi propício, né? Eu acho que foram muitos questionamentos, né? Mas eu digo que o momento foi propício e talvez tenha sido, tenho certeza que foi uma provocação, não só para mim, mas para muitas pessoas. Tudo que a gente vivenciou nos últimos anos tem sido uma provocação e um chamado, né? E aí que eu coloco o detalhe da questão do líder de si mesmo. Porque é olhar para si. Se ali fora tem temporal, ok. O que eu faço aqui dentro para o temporal não me atingir? É olhar para si e perceber, inclusive, os detalhes, os sinais. Para mim, foram muitos sinais. Tá? E foram sinais até o direcionamento para a formação que eu busquei. Qual é mesmo a formação, Gi, que eu não lembro o nome? Nesses 6 anos, Cris, na verdade, eu fiz muitas imersões e formações. Algumas. Eu tenho agora a formação de Reiki 1, Reiki 2 e depois eu fui direcionada para pós-graduação em Psicologia Transpessoal. E esse ano... O universo me trouxe, eu agradeço a Deus, eu pude ir para uma imersão no Egito. Tá vindo de lá, né? Chegou aqui umas 15 dias? Setembro, 4 de outubro. 4 de outubro. 4 de outubro foi o retorno. Mês já, nossa. É essa conexão com a energia do lugar e o resgate da história da civilização mais antiga do planeta. Mas principalmente as conexões e arrepiar, né? A energia do local, mas o motivo, né? Essa imersão é um mergulho para dentro de si. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o líder de si mesmo é o líder que é a pessoa, é o ser que desperta para o entendimento e para a consciência de olhar para si, de identificar o que tem que ser trabalhado, né? O que tem que ser transformado, o que tem que ser transmutado, mas também olhar e entender que nós somos seres completos e nós temos tudo que a gente precisa dentro de nós. E aí, quando a gente está no mercado, no campo profissional, e aí como líder, como gestor, como empreendedor, e aí 23 anos... E tem muita coisa que vai ficando de lado e passa despercebido, né? Então, foi um momento, assim, de novo, caos interno e questionamentos. E, Gi, nesse processo, a Gi que eu conheci lá atrás, lá no início, né? 2012, então tu me lembrou a data. 2012. Ela sempre foi bastante questionadora, né? Tanto consigo... quanto com o entorno.
Como você age hoje, ou como você hoje trabalha a tua autocrítica? Eu já não enxergo mais como uma autocrítica, Cris. Eu já enxergo mais como uma autoajuda e uma autoavaliação, uma compreensão. Tu não é mais tão dura contigo? Não. Não, mas eu continuo me olhando. Essa inquietude, esse meu... aí, de novo, né? Vamos lá, nós temos perfil, né? Então, daqui a pouco, para mim, essas provocações, elas tenham sido... positivas? Um incentivo. Um incentivo a eu querer mais, né? Então, tem pessoas que entendem o caos como um castigo, certo? Então, eu acho que é isso. Tem muita gente que acaba olhando para o caos como um castigo. Não, mas ele não é um castigo. Muitas vezes, ele é um empurrãozinho para te movimentar. Então, foi nesse sentido. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muitos sonhos. E eu acho que todas as pessoas têm. Quantos dão importância a eles? Sonhos de quando dormir, sonha? Sonho. Mensagens, recados e sonhos muito vívidos, muito realistas. Sonhos que eu sempre digo que se eu tivesse a habilidade de desenhar, eu desenharia com os detalhes. Mas esses, inclusive, foram os primeiros que me ligaram, né, um sinal de alerta. Existe mais conexões do que só as que a gente vê. Uou! Para mim é simples identificar isso, né, Cris? Porque, por exemplo, se eu olhar para ti, eu não enxergo as tuas emoções. Tu enxerga se tu for pro espelho? Não. Elas são invisíveis. Elas existem. E elas têm um campo energético. Elas têm total conexão com o teu ser. Então, é exatamente isso. É a gente começar a enxergar e parar para olhar para o invisível. Porque o perceptível, os nossos olhos materialistas enxergam. Mas e o restante? E o que é mais real para nós? O que os olhos não enxergam ou o que os olhos enxergam? Então, essa busca pelo que a gente realmente não tem o poder de tocar, o que não é material. Essa compreensão do que a gente sente e não do que a gente só visualiza. Então, é todo um processo de autoconhecimento, de descobertas. E aí, eu acho que sim, né, Cris? Eu sou movida, eu digo desafios, mas de repente uma boa dose de curiosidade também. E aí, de repente, eu tenho esse perfil que foi propício para ir atrás dessa busca. E eu gosto de estar em movimento. Então, isso é o que me fortalece. Eu gosto de estar em movimento. Eu tenho essa consciência de que eu preciso evoluir e o meu movimento depende aliás, a minha evolução depende desse movimento. E talvez não as provocações, que nem eu falei antes, o caos gera movimento. Então, a provocação é para que a gente faça alguma coisa. E vai ser, né, eu acho que nós estamos aqui para evoluir, isso é para mim algo muito claro, né, tanto que a gente nasce sem conseguir falar, sem conseguir andar e a gente vai evoluindo no decorrer. Assim também aquilo que a gente não vê, né, e eu acho que cada um de nós tem um momento dessa descoberta. Talvez alguns não venham a ter nessa vida, né, esse momento de descoberta, mas ele pode vir, né, internamente, como ocorreu contigo, ou externo, como ocorreu comigo, né, que eu sempre comento. Eu tive uma mudança de perfil dramático, porque eu era 100% autoritária, né, e vim para entender um pouco mais o interior, né? A mente, o coração, que é o nosso tema aqui, né? Mente, coração e negócios. Entender um pouco mais isso a partir do momento que eu me dei por conta que eu estava fazendo coisas que não estavam condizentes com uma vida em sociedade, né? Ela é uma transformação. Uma transformação. Né? Então, na verdade, tem que ter a provocação. Tem que ter a provocação, ou interna
ou externa, e cada um vai ter a sua, né? O seu momento. Sim, vamos lá, que tu colocou sobre o tempo, né? Sim, cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu tempo. E eu também entendo que cada um tem o seu processo. Nem todos vão buscar o mesmo caminho, né? Que o fulano, que o ciclano ou que o vizinho. Então, por que eu falo o líder de si mesmo, ele, a partir do momento que ele tem essa compreensão, né, do que ele está buscando, essa reconexão consigo mesmo, ele vai perceber. Ele vai identificar qual vai ser o processo dele, qual vai ser a metodologia, qual o caminho ele vai seguir. Por isso que eu falo, antes a gente citou alguma coisa sobre, eu tenho esses 23 anos de relacionamento, convívio com clientes e gestão de pessoas. Conheço elas? Não. Nunca vou conhecê-las. Saber quem realmente cada um é... Nem os meus filhos. Se é difícil para nós nos conhecermos, imagina esse outro, né? Então, por que a provocação do líder de si mesmo? Porque o único conhecimento verdadeiro é o seu autoconhecimento. Às vezes, em conversas dentro da loja, a gente vem aquela história, não, mas eu conheço a fulana, mas eu conheço... E eu, né, provocativa também, né? Não, ninguém conhece ninguém. As pessoas nem se conhecem. Conhece só o primeiro capítulo, segundo em diante. Mas a gente pode dizer que a gente nem se conhece. Quem dera conhecer o outro. Né? Então, tu pode conhecer uma motivação dele, tu pode conhecer ou identificar ou vivenciar um momento dele, um sentimento, uma emoção. Mas conhecê-lo só a si mesmo. Então, só com a busca de todas essas informações que estão registradas dentro de nós mesmos. Deixa eu voltar um pouquinho atrás e tem um pouco a ver com isso que você está se falando aqui agora também. Tu falou um pouco da tua caminhada, né, enquanto empresária, na tua loja, que tu mudou teu perfil, tu foi absorvendo muito conhecimento, foi entendendo uma série de coisas, tu é uma pessoa diferente hoje sobre alguns aspectos humanos e comportamentais. Mas falou também da questão da preparação e da formação, né? Que foi a pergunta que a Cris fez antes. E aí tu falou, bom, fiz algumas questões, alguns cursos, alguns treinamentos e fui recentemente para o Egito. Eu queria falar especificamente sobre esse ponto, porque é uma coisa que não é tão normal do dia a dia a gente encontrar uma pessoa que foi para o Egito e fazer o que tu foi fazer lá, que é tentar se conhecer um pouco melhor, entender melhor uma série de coisas, enfim. Se pudesse resumir um pouco essa última parte, essa tua imersão que fez no Egito, o que tu trouxe de interessante de lá, além do cenário que é espetacular, acredito eu, né? Nunca estive, mas tem muita história, com certeza, né? Eu me arrepio quando passo em frente a alguma coisa muito antiga, pensando nas histórias que já aconteceram naquele ambiente, né? Nunca esqueço a primeira vez que eu tive, né? Não tive várias vezes, mas tive 2 vezes na Itália, e uma vez que eu estive lá, passei na frente do Coliseu, mas me arrepio todo realmente só de pensar coisas que aconteceram lá dentro. Então, realmente, é um cenário propício para isso, deve estar carregado de histórias e outras coisas mais. Mas de uma forma reduzida, resumida, assim, essa tua imersão no Egito, que tu teve alguma grande sacada, algum insight, tu teve alguma transformação de alguma maneira de tu pensar, especificamente nessa imersão? Então, a oportunidade de ir para lá, bem importante a tua pergunta, eu acho que ela é um fechamento para mim. Que nem eu falei para a Cris quando a gente estava fora do ar, né? Eu disse, vou de novo. E estou jogando isso para o universo, porque realmente ele organiza e eu vou de novo. Mas é exatamente uma compreensão total da busca pela minha essência. Se nós entendermos que lá no Egito nós temos, os registros mostram que nós temos muitas provas de que lá viveu a primeira civilização, ou as primeiras civilizações, porque existem outros registros, primeiras civilizações do planeta. Essas civilizações, elas trouxeram muito conhecimento. Um conhecimento que foi perdido. Eles trouxeram conexões que nós perdemos. Então, foi um reencontro com a minha essência. E foi um momento de muita conexão com o invisível.
Gi, deixa eu te interromper um pouquinho. Para quem é mais cético, né? Quem de repente está dizendo assim, puxa, a gente está indo muito pro lado do coração, da emoção, aqui não está trazendo para o negócio. Vamos tangibilizar isso, né? Como se carregavam aquelas pedras enormes, sem maquinário, né? As pessoas carregaram de forma manual. Então, assim, não estamos falando de coisas invisíveis, né? A gente está falando de coisas invisíveis também, mas de muita coisa que é palpável no Egito, né? Que, puxa, como é que constrói isso? Se hoje seria difícil de construir, como é que ainda está de pé, né? Mesmo que muitas subterradas ali, né? Sem cimento, sem argamassa, sem conhecimento, sem engenharia, né? Como tudo isso foi construído naquele momento, se não existe algo a mais? Algo para a gente refletir. Então, na verdade, eu acho que lá também é uma terra de provocações. Ela é uma terra de ir visitar, e se não puder ir, hoje a gente tem acesso a todo mundo tem, né? Eu acho que a evolução do digital, ela veio exatamente para isso. Dá para viajar sem sair de casa, tá certo? Que a emoção não vai ser a mesma, né? Mas o conhecimento vem. Vamos conseguir. Calma. Isso é uma questão de conexão. Okay. Conexão. Então, lá é uma provocação exatamente para esse pensar, tá? Mas como? Como é que construíram esses monumentos faraônicos? Então, por isso que eu digo, eles trouxeram toda uma essência e eles trouxeram muito conhecimento. E aí, depois, com o passar do tempo, nós fomos nos desconectando por N motivos, né? Não dá nem para entrar em todos os detalhes ou méritos da história. Mas se eu começar a refletir sobre isso, eu também vou entender os campos energéticos. Então, eu vou entender que talvez não tenha sido carregado por braços. E que aí nós temos a compreensão de que nós somos... O universo é mental. Energia. E mental. O universo é mental. Então, muita coisa, muita construção, e aí teria que fazer um estudo, né? Mas nem tudo que está lá já foi compreendido. E nem sei quando será. Existe muita teoria ainda, né? Sem comprovação. Por isso que eu digo que o Egito é para sentir. Porque se a gente for lá para ouvir a história, talvez a gente vá em alguns momentos se questionar sobre a história que é contada. Mas a gente começa a entender o quanto conhecimento a civilização tem guardada dentro de si. Porque essa conexão dessa civilização antiga, ela ainda está dentro de nós. Então, às vezes é um resgate, é um relembrar. Né? Assim como eu provoco para a gente ir da busca do nosso autoconhecimento e para dentro de nós mesmos, do nosso ser, eu também provoco exatamente essa busca da compreensão dessa civilização antiga que trouxe muito conhecimento e muita informação. Então, a minha compreensão desses monumentos que foram carregados era exatamente pelas habilidades desenvolvidas da civilização da época e muito campo energético sendo usado, e muito provavelmente, isso não é científico, isso não é comprovado, foi talvez uma leitura minha, muito foi construído mentalmente. Eu crio na mente, eu crio o campo energético, logo eu realizo. Logo isso se materializa. Mas aí é que vai muito além do que a gente lê dessa frase, né? Muito além do que a gente lê dessa frase. E aí, essas revelações, ou o que realmente, de fato, aconteceu, eu acho que isso tem que ser a provocação para a humanidade. Para que cada um desperte essa curiosidade de realmente, como é que foi? E enxergue o quanto potencial nós temos que está sendo desperdiçado, né? É isso, Cris.
potencial, e dentro do potencial, esse autoconhecimento de quando eu me conheço, eu identifico as minhas habilidades, eu também identifico as minhas fraquezas. Aí as fraquezas eu transformo, eu transmuto, ou eu deixo elas pequenininhas, porque por vezes a gente deixa as fraquezas mais fortes, mais amplas do que as habilidades. E aí vou me trabalhando, vou me desenvolvendo, vou me conhecendo cada vez mais, vou despertando a minha consciência sobre mim mesmo e sobre o universo, sobre o que eu tenho interno, sobre o que tenho externo. Então, ela é uma provocação contínua, né, para essa busca. Mas dentro do que a gente falava antes sobre os demais, vem muito essa questão de antes eu me conheço, para depois conseguir compreender o outro, não conhecer o outro. E aí, talvez, eu ajude o outro a se autoconhecer, que aí eu acho bem importante. Né? Então, o líder de si mesmo é a pessoa que tem essa consciência de que antes ela é o seu propósito. Então, se eu sou o meu propósito, eu me desenvolvo, eu me conheço, eu não me deixo de lado. E aí todo o resto vai acontecendo. A questão é que as pessoas, a gente começa a perceber e entender que quando a gente vem se trabalhando aqui dentro, o resto flui. O externo acontece quando o interno está sendo trabalhado, está sendo estruturado, está sendo moldado, está sendo curado, está sendo esculpido, sem aquela... Por vezes, o externo, a gente tenta controlar. Fazer muita força, né? Faz muita força. Tu controla, né? Porque o externo a gente quer o quê? A gente quer controlar, a gente quer manipular, a gente quer fazer. Mas se não tiver estrutura interna, nem esse controle e esse fazer externo vai acontecer. Então, é toda uma compreensão desse... E é engraçado, Cris, como tem coisas que realmente, talvez já no meu inconsciente, tem coisas que eu era muito jovem. Essa da questão do conhecer a pessoa, umas frases muito pontuais que, por vezes, eu falava com mais fervor, né? Como boa ariana, vinha um fogo. E aí, como essa que eu falei antes de, não, você não conhece ninguém. Você nem se conhece. Quem dera conhecer o outro. Eu era jovem, eu tinha talvez 22 anos e nós começamos a liderança e a gestão da equipe. Tinha uma menina fantástica, ela ficou com a gente, eu acho que uns 4 anos, ela começou com 16. Eu lembro, sem formação ainda, eu ainda não tinha formação ou tamanho orientação, era muito meu mesmo. Eu lembro Feeling. Que... né? Era muito de teu, mim, da tua personalidade, do teu jeito de eu ser. chegava para ela, tinha algumas questões dentro da empresa que a gente queria que ela ajustasse, algumas questões, e eram comportamentais. O detalhe era esse, era comportamental. E por vezes eu e minha irmã conversávamos e aí ela dizia, não, Gi, mas eu acho que a gente tem que colocar assim, 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 assado. E eu dizia, quantas vezes eu disse isso? E eu dizia, Grazi, olha só, ação e reação. Eu não sei qual vai ser a reação. A reação é dela. A compreensão é dela. A interpretação, o entendimento vai estar sobre o controle dela, conforme a bagagem que ela tem. Então, como eu for colocar, vai depender qual vai ser o resultado da minha colocação ou da minha orientação, vai depender da compreensão dela. Porém, tinha algumas personalidades também mais, né, intensas, que eu dizia, não, mas aqui eu tenho que agir assim, aqui... Aí que eu digo que vem a compreensão. Mas a gente faz uma gestão de pessoas medindo ou usando o parâmetro comportamental dela. Isso não é a essência dela. Perfeito. É comportamental. Então, quando eu falo em liderança de si mesmo, é um líder que
ele transpassa, ele vem para o seu pessoal. Tá? Então, ele não está liderando pessoas, ele não está coordenando pessoas. Ele está trazendo a maestria para ele mesmo. E aí nós estamos falando de todas as pessoas. Todas as pessoas. Todas as pessoas. Né? A gente sai um pouquinho só do universo negócio, né? De corporativo, vamos dizer assim, e a gente vem para o dia a dia, para o nosso convívio familiar, né? Muda muito o jogo, né, Gi? Quando tu começa a entender que, opa, eu só consigo controlar a mim mesmo. Agora você e olha lá. E olha lá. E não é controlar, né, Cris? Sim, mudar, modificar, a né? Melhorar. A gente não se controla, né? Então, e a gente não tem que querer se controlar. Isso, querer se controlar ou querer controlar o outro, a gente já perde o tato, a gente já perde a compreensão. Entender. Se auto-entender. Só que eu acho que assim, ó, nós estamos tão preocupados, de novo, com o externo, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, talvez com o que tem lá em casa para fazer, com o que tem para fazer na empresa, com o compromisso. Não que não é importante, isso é importantíssimo. Mas e quanto tempo nós estamos tirando e preocupados com nós? Então, eu fui provocada a me preocupar e olhar um pouco mais para mim. E eu identifiquei muitos comportamentos meus, inclusive alguns que a gente... Isso foi uma questão bem interessante para mim. Tem comportamentos que a gente olha com um olhar de benéfico. Eu sou boa nisso. Não, para mim, por exemplo, tá? Agora vou me abrir aqui, me expor um pouco mais. Eu identifiquei um comportamento de proteção. Se eu falar para vocês, talvez vocês vão entender que proteger é bonito, é legal. Porém, eu estava trabalhando no processo de proteger o outro. E ao proteger o outro, eu deixava de colocar alguns assuntos, algumas palavras, algumas situações, de buscar até alguns esclarecimentos para protegê-lo. E eu ficava com todo o questionamento, a frustração, o peso da questão comigo. E excesso de proteção não deixa crescer, né? Como? Excesso de proteção não deixa o outro crescer. Talvez. Quando se protege demais uma pessoa, ela acaba não ouvindo umas verdades, acaba não tomando um senso de realidade correto e acaba não crescendo aquilo. Eu digo que eu coloco pontinhos nessa questão de verdades, porque as verdades também, eu digo que as pessoas têm que estar preparadas para ouvir, né? Então, eu sou muito cautelosa com essa questão e talvez tenha a ver com esse meu comportamento de proteção que hoje eu identifiquei, mas eu tenho uma outra compreensão, né? Então, eu trouxe para a minha consciência de que alguns fatos ou algumas situações ou assuntos não foram colocados no momento que precisava, porque eu quis proteger a pessoa. Mas aí, de novo, parece bonito eu querer proteger alguém. Né? Então, às vezes, não é só coisas que a gente percebe que são esdrúxulas, né? Que são de certa ataques. De certa maneira, é o nosso ego, né? Eu protegendo o outro, eu sou o protetor, né? Então, voltando para nós mesmos, né? Cris, perfeito. E dentro do autoconhecimento, a primeira coisa que a gente faz é colocar o ego no seu lugar. Primeira coisa. Todas as pessoas, né? Ego é importante? É importante. A gente precisa dele para ter motivação, sobrevivência, para né? crescer, para sobrevivência, para almejar coisas. Mas em alguns momentos ele tem que estar no lugar dele. E aí, de novo, se eu tenho autoconhecimento das minhas habilidades, do meu potencial, do meu ser essencial, eu sei aonde eu coloco meu ego. Eu sei em qual momento sou eu que decido e qual momento é o ego que decide. Ou aonde o ego está interferindo. Sim, essa proteção era apenas uma alimentação de ego. Mas aí eu me dei por conta que eu era assim desde criança, Cris. Desde criança. Então, talvez foi alguma... Aí que a gente tem foi algum gatilho, né? Lá no início. Lá na infância, ou talvez até no meu inconsciente, até antes, que despertou esse comportamento. Esse é um.
tem outros e quantos outros eu irei descobrir, né? Então, mais para ter esse olhar da diferença. E aí eu queria dizer que tudo ao redor muda quando nós mudamos. Lembra quando a gente falou do controle? Aí a gente quer ir administrar isso aqui. Aí a gente quer gerir um grupo X com número X de pessoas. Aí a gente quer fazer não sei o que acontecer. Se antes aqui dentro não estiver gerido, organizado, liderado, equilibrado, aqui fora não vai ser gerido, equilibrado e construído. Ou aqui fora vai ser construído conforme o caos que estiver interno. Perfeito. O olhar para si é exatamente essa compreensão de que quando eu me transformo, eu transformo tudo que acontece ao redor. Quando eu vou me conhecendo mais, eu consigo ter mais empatia pelo outro. Ou eu consigo conduzir situações com as pessoas de forma de olhar muito diferente. Nem é só a questão de humanizada, mas ela é uma compreensão de que cada um é um. Porém, tem uma aprendizagem assim que é fundamental colocar, né? Porque aí eu li as perguntas de vocês. E aí eu vi que trouxeram a palavra sobre talvez um comportamento egoísta de olhar só para mim. E aí eu vou dizer para vocês que tudo é universal. E aí eu vim com a compreensão, quando toda essa clareza começou a vir, aí vem a compreensão de que nós somos sim seres individuais, totalmente individuais. Individuais no sentido que eu sou única, por mais que eu tenha uma irmã gêmea. Nós somos muitas vezes água e vinho em muitos comportamentos e em muitos pensamentos, porque eu sou única. A bagagem que eu trago dentro de mim, o que eu estou construindo agora, principalmente pela forma como eu enxergo as coisas, porque a minha lente é diferente de cada uma de vocês. Então, muitos assuntos, inclusive conhecimentos, vocês vão ter uma percepção, eu vou ter outra. Vocês vão fazer uma absorção, eu vou fazer outra. Tá? Porém, eu sou um ser individual, totalmente interligado com todos do meu convívio. Aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu compreendo? Porque a importância do despertar de consciência e da busca do autoconhecimento e tornar-se líder de si mesmo. Porque a partir do momento que eu tenho a compreensão que quando eu me melhoro, tudo que está ao redor melhora, os outros se transformam, os outros melhoram, eu conspiro para que tudo seja mais, aconteça com mais fluidez, com mais leveza, com mais clareza. Se todos olharem para si e se melhorarem, se transformarem, tá tudo resolvido. Eu não preciso mais olhar para o outro. Eu não preciso ficar num cansaço, inclusive, por vezes, numa perca de energia em tentar mudar o outro. Em tentar moldar o outro como eu gostaria. Em tentar fazer o outro se conhecer, se despertar, enfim. É uma busca individual de cada um. Então, quando todos nós tivermos essa compreensão de que o caminho começa por nós, e dentro de nós, inclusive, o restante vai... Gisele, todo esse conhecimento e autoconhecimento que você relata aqui, que foi desenvolvendo ao longo dos anos aí, pensando um pouco em futuro da Gisele, né? Tanto pessoal como profissional. Que é, você tem algum projeto para futuro ou está fazendo já alguma coisa no sentido assim, bom, sim, estou usando tudo isso hoje no meu ambiente, nos meus relacionamentos, no meu negócio lá do comércio, tento usar da melhor maneira possível onde estou, porque a gente pega conhecimento e autoconhecimento para usar, né? Você
como o futuro pretende ficar nesse patamar, vamos dizer assim, ou tem algum projeto de eventualmente passar isso para frente para outras pessoas de uma maneira mais profissional, vamos dizer assim, com mentorias, com treinamento, com alguma coisa assim? Aí eu vou de novo começar respondendo a tua pergunta com uma outra colocação. Eu sempre tive a ideia de que antes eu tenho que me melhorar. Perfeito, isso é perfeito. Me curar, para depois ter condições de dar suporte para outras pessoas. Isso, não que isso vá parar, tem muitas outras pessoas mais preparadas do que eu, porque já estão numa caminhada há mais tempo. Aprendizado contínuo, né? Me auxiliam. E a minha ideia, sim, a intenção é a primeira foi a busca da cura interior, a busca do autoconhecimento, e agora iniciar, sim, um projeto e uma iniciativa dentro do auxílio do despertar das pessoas em relação a essa busca do seu ser essencial, da sua essência, do que tem dentro de si e cada um dentro do seu processo fazer o seu desenvolvimento, a sua cura. O líder de si mesmo é o primeiro projeto. Tá? Estamos inaugurando ele aqui. Estamos inaugurando ele aqui. E o nome do projeto é Faz a gente refletir. Líder de si mesmo. Ele é uma provocação para o despertar de consciência individual e para a busca do autoconhecimento. Para a busca desse, como eu coloquei agora há pouco, se cada um te desenvolver essa consciência de que se melhora para o restante, para colaborar, inclusive, com a melhora da civilização e do todo, né, que estamos todos interligados, mas dependemos da ideia de que cada um se melhore, se molde, se transforme, para que o resto, para que o restante e tudo se transforme. Vai ser a provocação do projeto Líder de Si Mesmo. O líder de si mesmo foi uma frase que eu recebi no Egito. A ideia inicial, a Cris sabe disso, era um pouco diferente. Na viagem, eu recebi o líder de si mesmo. Exatamente, eu acho, por essa minha busca, minha vivência. E aí, depois da conclusão desse projeto, aí sim, o que surgir, que seja workshop, treinamento, palestra, qualquer ferramenta que auxilie as pessoas a despertarem o interesse. Né? Eu acho que é essa a questão. Eu tenho que despertar o meu interesse. Eu fui provocada para despertar esse meu interesse. E a Cris tem uma parte muito importante nisso. Ela sabe disso. Porque ela sempre viu em mim, né, Cris, me corrige se eu estiver equivocada, mas eu percebo que ela sempre viu em mim algo a mais. Então, quando ela me convidou para participar como coautora no livro Inabalável, a Cris não sabe o bem que ela me fez. Porque eu percebi ali, inclusive, uma facilidade da escrita, né, de colocar ideias no papel. E aí, dentro da busca do meu autoconhecimento, vieram respostas, Cris. Eu tenho isso já no meu inconsciente. Nossa, de arrepiar, muito legal. E aí, de novo, são os sinais, são os detalhes. E aí, quando a gente tá... O mais bacana de tu estar atento, né, ou em busca desse autoconhecimento, é que tu começa a ficar muito mais atento aos detalhes e a si mesmo. É exatamente não se perder de si. Porque eu acho que uma outra coisa que eu gosto de falar, mas que às vezes para alguns soa, de repente, como forte, viemos sozinhos, iremos sozinhos. E por vezes nós somos inseridos em ecossistemas diversos, mas esses ecossistemas servem para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, no nosso crescimento, que é o ecossistema familiar, profissional, social, inclusive. Mas
na ida, na partida, eu só levo o que eu adquiri de conhecimento interno e de desenvolvimento pessoal e de transformação pessoal. Então, é isso, é cada um, a gente não se perder, às vezes, com a correria do dia a dia e ter algum momento para si e perceber, opa, qual que é o meu verdadeiro propósito? Meu propósito sou eu. O restante eu faço com excelência, tenho que fazer, é importante, e essa troca faz parte desse meu desenvolvimento. Mas o meu principal propósito sou eu. Gi, se a gente fosse resumir, então, esse podcast em uma única palavra, uma única frase, que nós pudéssemos colocar aí num outdoor, que tu gostaria de passar para todos, assim, aquilo que te marcou, qual frase seria essa? Tem uma palavra, Cris, que eu ainda não falei na nossa conversa, que eu acho muito importante a gente frisar, e talvez todas as pessoas que ouvirem compreenderem ou gravarem. Permissão. Às vezes a gente falou sobre a minha inquietude, né? E o movimento. Mas o que eu noto, às vezes, é que as pessoas não se permitem. Eu tenho que ter muita permissão para identificar as minhas dores. Uhum. Eu tenho que ter permissão para olhar para as minhas feridas. Eu tenho que ter permissão. Talvez, ouvindo o podcast, as pessoas pensam, nossa, foi tranquilo, foi leve, foi suave, né? Não. É um processo profundo, contínuo e dolorido. E tu abre mão de coisas, né, Gi? A gente transforma. Né? Uhum. Eu acho que a gente nem abre mão, Cris, a gente transforma, a gente enxerga de outra forma algumas coisas e recoloca. Mas eu digo assim, lá no início, essa dor, né? Porque tu tá abrindo a mão de algumas coisas que eram talvez teus eixos seguros, né? Então, aí tem mais 3 coisas que a gente tem que principalmente trabalhar dentro de nós, né, Cris? É o medo, o apego e a culpa. Uhum. Se nós olharmos para cada ser humano, arrisco em me dizer que todos nós temos essas 3 grandes feridas dentro de nós. Então, sim, eu tenho que desapegar, né, transmutar, transformar, me desligar desses 3 fatores principais que nos freiam. Eles nos bloqueiam. Uhum. Né? E por vezes eles bloqueiam, inclusive, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. Se eu fico ali alimentando ou vibrando no meu medo, não me movimento. Né? Então, eu tenho que me permitir e compreender. Não vai ser fácil. Ok. Ninguém disse que a gente vem para cá para ter vidinha fácil. Tá? A gente vem para cá para o desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, a gente vai encarar as pedras do caminho. É isso. Mas a gente tem um comportamento hoje, eu percebo, humanitário, e aí me arrisco em falar de comodidade. Nós estamos muito acomodados como seres humanos. Nós estamos parados. A gente comentou sobre tudo que a civilização mais antiga do planeta, que está com todos aqueles monumentos e provas, inclusive, registradas lá no Egito, para quem quiser ir conhecer, era uma civilização que não tinha comodidade. Ela era uma civilização que se desenvolvia dia a dia, que estava estudando, que estava desenvolvendo habilidades, se desenvolvendo, porque o processo principal é esse, né? É a gente se desenvolver. O resto se desenvolve como um reflexo de cada um. Mas o se desenvolver tem que ser, entendo hoje, o principal objetivo de cada um. Mas essa permissão e essa comodidade, eu percebo que ela vai inibindo as pessoas, né? Por vezes, o não querer sofrer é o grande fator, tá? E aí vamos lá, quem tem um pouco mais de consciência entende que vai ser inevitável. Faz parte do processo. Faz parte. Vai ser inevitável.
Se eu escolher o caminho mais fácil, eu vou encontrar uma pedra. Se eu escolher o mais difícil com consciência de que vai ser difícil, tenderá a ser mais fácil de ultrapassar a pedra. Então, às vezes, a provocação ela vai vir, a vida vai acontecer. De uma forma ou de outra. Vai vir de uma forma ou de outra. Tem uma frase que eu uso de vez em quando, que é assim, né? Atalho não é caminho. Caminho tem seus percalços, tem suas pedras, não é o mais curto, né? Mas é o caminho que tem que ser percorrido por crescimento, para que a coisa aconteça de uma maneira correta. Se o atalho fosse o melhor caminho, não seria um atalho, seria um caminho. Né? Então, faz parte. Uma coisa que tu falaste antes, né? Tu disse que tua jornada começou com um gatilho antes de 2020, né? O meu gatilho foi em 2019 e eu optei por fazer a formação em psicologia em 2020. Então, compartilho contigo aí um pouco da tua jornada, né? Aí eu posso colocar uma... No nosso grupo para o Egito, isso tem a ver com movimentos, né? Não foi por nada que o teu gatilho foi nesse período. No nosso grupo para o Egito, nós fomos em 24 pessoas, 22 mulheres. E em conversas com o grupo, né, não com todas, mas com algumas, eu comecei a questionar isso e o processo foi esse, 17, 18, 19. Então, tem movimento universal. Tem a ver com o movimento. É a necessidade. Então, vamos lá, nem todos perceberam. Então, tu conseguiu, assim como eu consegui, a Cris é uma pessoa atenta. Então, de novo, tem uma questão de sensibilidade, tá? E estar atento aos sinais. E aí, conversar consigo mesma, né? Tu conversou contigo e tu entendeu que a busca pela psicologia seria um momento e seria bacana e ideal nesse... E conformismo, também, acredito que você falou antes, né? Pessoas que se deram conta, mas não tiveram a reação para fazer algo diferente. Nem todos se dão conta, né? Sim. Então, é por isso que eu digo, a provocação vai continuar vindo. Não tem... Esse é um processo natural. Tem aquele pensamento, né, de que, gente, a Terra é enorme e pesada. E ela não para. Porque que nós vamos ficar parados. Entendeu? Então, vamos lá. É movimento contínuo. É movimento. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que melhorar agora? O que eu posso transformar em mim daqui em diante? Aquele olhar e sair para sair do automático, né? A questão é que nós estamos com pessoas robóticas. Tem muita gente que está no sistema automático, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, e aí é isso. O líder de si mesmo é uma provocação para esse despertar e para... Vamos se olhar? E o que tu diria para as pessoas que são mais voltadas para os outros, digamos, né? Não é que ela tem um excesso de empatia, vamos pensar assim. Né? Pessoas que estejam mais voltadas para os outros e não têm essa pegada de se voltar muito para si. Né? É comportamental? É só um comportamento. E esse comportamento, ele é uma autodefesa. Pode ser uma carência, pode ser uma necessidade de servir para alimentar alguma ferida. Então, quando eu paro, e por vezes é uma fuga. É mais fácil olhar para o outro. É que nem nós falávamos antes sobre as pessoas dizerem, não, mas eu conheço ela. Pode até ser que conheça vários comportamentos dos outros e não conhece os seus. E aí tem aquela reflexão, aquela percepção, aquele entendimento da psicologia, né? E na transpessoal a gente trabalha muito isso. Nós somos espelhos. Então, se eu me colocar na frente da Cris, eu estou me espelhando com ela. Se eu identificar na Cris alguma coisa que, isso aí me incomodou, não gosto disso nela, eu tenho que olhar para mim. Porque é muito provável que o que tem nela tem em mim. Eu sempre digo isso. Tem pessoas que... Tem uma amiga minha, querida, às vezes ela está precisando de uma palavra, ela me chama, a gente conversa. Aí ela começa. Porque tu é luz, porque tu é muito querida, porque isso... E eu sempre digo para ela, tudo que tu vê em mim existe em ti.
é isso. É a lente, é o olhar, o que eu enxergo no outro. Essa poderia ser uma frase de outdoor, né? Tudo que você vê no outro existe em você. Eu sempre respondo isso para ela. Porque ela tem essa idolatração e de enxergar essa beleza, né, naquele meu gesto, naquela minha conversa, naquele momento. E aí eu tento mostrar para ela, isso existe em ti. Se tu tá identificando em mim, é porque existe em ti. Mas aí, quantas vezes ela se olha no espelho e não enxerga isso nela? É difícil enxergar a si mesma. É a lente. E aí, às vezes, tem essa questão também, né? De elogiar mais o outro do que se autoelogiar. Enxergar as qualidades dos outros do que enxergar as suas. Entendeu? Então, tem... a gente falou muito, de repente, de fraquezas e de curas internas, mas a gente tem toda uma luz, habilidades, brilho que a gente desconhece. Então, quando a gente começa a se olhar e olhar para dentro da gente, a gente vai destacando isso também, vai identificando e vai percebendo que não está usando. Tem muita ferramenta dentro da gente que a gente não está usando. Por isso a importância do autoconhecimento. Cara, tá ali adormecido, mas tu tem. Gi, muito obrigada. Está super convidada para outros. Esse assunto ele é extenso. A gente pode dar continuidade num próximo momento tópicos. Aí, aprofundar, né? Trazer para a nossa audiência também um pouco... muito disso, né, porque a gente teve alguns podcasts que ficaram mais técnicos, né, então de trazer um pouco mais para a mente e para o coração, para as pessoas se autoconhecerem, né, então somos imensamente gratas a você. Imagina, eu que agradeço o convite, né, Cris? Um brindezinho do Mente, Coração e Negócio. Ai, que lindo! E eu quero aproveitar e mandar um para a Grazi também. Pode deixar. Será entregue. Ela tá em viagem, viu? Viagem, que show. Tá em Orlando. Com a família. Cris, o Mente, Coração e Negócio foi... acho que foi uma ideia conjunta de vocês, né? Mas o nome é fantástico. Porque eu acho que aqui a gente tem tudo, né? Talvez se a gente pudesse expandir, poderia ser, mas a linha de vocês é outra. De repente eu só sentiria falta ali de alma. Né? Mas o coração é onde a gente sente tudo. A mente a gente processa. E sem a mente e o coração no negócio... não existe nada. Parabenizar. Eu acho que o nome ele é muito propício para isso e ele abrange todas essas áreas, né? De novo, dentro da empresa, todos os processos técnicos e operacionais são fáceis de desenvolver. Mas a gente precisa de coração dentro da empresa. Sem as pessoas... Esse assunto é ligeiramente fresco, né? Que agora tem um olhar diferente sobre pessoas. E a gente sente que o povo está perdido. É isso aí. O pessoal está perdido, né? A NR1 está deixando o pessoal de cabelo em pé. Mas é por quê? Porque a gente tem medo de pessoas. Primeiro, a gente tem medo de pessoas. Gerir pessoas é um desafio e é desgastante. Né? E a gente sempre olhou para a parte estrutural e para a parte operacional das empresas. Palpável. Material. E a gente, por vezes, esqueceu de olhar para a parte humana. Mas é o momento. Show de bola. Obrigadão. Muito legal. Eu que agradeço. Vamos lá. Foi muito bom. Obrigada.